Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje iniciaremos o nosso capítulo 3 da apostila, né? O capítulo 3 ele vai tratar do tema de paisagens, né? O espaço da aparência, sua dinâmica e sua história, né? Então a paisagem ela é um conceito da geografia muito importante também, né? Da mesma forma que a gente viu lá no começo da apostila o conceito de lugar, né? Que é o local das nossas vivências, onde tem as regras, né? Onde tem os elementos. A paisagem também ela vai ter suas características, né? Interessantes também para a gente distinguir, né? Uma paisagem da natural, uma paisagem urbana, paisagem rural. Mas antes de falar um pouco de cada paisagem, vamos definir paisagem, né? A paisagem ela é tudo que a gente observa no espaço, tudo que a gente observa no horizonte. Então, quando eu olho para uma paisagem, eu saio para fora da minha casa e vejo uma rua, vejo casas, isso é uma paisagem. Quando eu observo uma área rural, uma área da natureza, isso também é uma paisagem. Então, paisagem vai ser tudo que a gente vai observar no espaço, né? Então, para essa para esse capítulo 3 a gente vai ver toda essa questão das paisagens, a gente vai classificar ela e depois iremos ver como ela vai ser modificada pelo homem no decorrer do processo histórico. Por isso que o capítulo se chama Paisagens, o espaço da aparência, ou seja, que é o espaço que a gente observa, que ele aparenta para a gente. A dinâmica dele, né, seria uma paisagem urbana, uma paisagem rural, uma paisagem natural. E a história, né? Por que a história? Porque no decorrer do processo histórico, no decorrer da história, a paisagem ela vai se modificando. Como isso? Se eu vejo uma foto, por exemplo, da nossa cidade, vamos pegar Laranjal Paulista, uma foto antiga, uma foto de 80 anos atrás, por exemplo, do centro da cidade, ele é totalmente diferente de uma foto do centro de hoje em dia. Por quê? Porque a paisagem foi se modificando. O homem foi transformando essa paisagem de acordo com os seus interesses, de acordo com o processo histórico. Por isso que também a gente, na questão da paisagem, a história é muito importante para a gente ver esse desenvolvimento da paisagem. Então vamos lá para o texto, né? Mãos à obra. Paisagem com predominância de elementos naturais. No mundo atual, existem diferentes paisagens. Em algumas delas, podemos observar a predominância de elementos da primeira natureza, como formas de relevo, os rios, a vegetação, os animais, a atmosfera. Nesse tipo de paisagem, por vezes, não é perceptível a ação humana. Então, olha aqui, tem uma imagem aqui da Mata Atlântica no rio Jaguareguava, em Bertioga, São Paulo. Então, aqui tem o rio, né? Tem a vegetação em torno desse rio. É uma paisagem da natureza, né? Quem fez essa paisagem, quem moldou foi a natureza. Durante todo o processo aí geológico, da mudança do planeta, né? Só que a partir do momento que o homem vai lá e tira uma foto, mesmo ele não colocando a mão, né, mexendo na árvore, não fazendo alguma coisa, ele está de alguma forma alterando esse espaço, né? Então essa primeira natureza, essa natureza onde vão predominar as formas do relevo, os rios, ela quase que não existe mais hoje em dia, porque o homem, de alguma forma ou de outra, ele transformou essa natureza, né? Ou transformou para construir as cidades, como quando a gente estuda o processo da história do Brasil, né? Ou mexe hoje na natureza para extrair os minérios, para extrair os recursos naturais não renováveis. Lembra, pessoal, da aula passada, dos recursos naturais? Né? O homem modifica a natureza para extrair esses recursos também. E muitas vezes ocorrem os problemas que a gente sabe, né? De poluição, de desmatamento, né? E por aí vai. Então essa natureza primeira aqui, ela é cada vez mais rara, porque o homem foi modificando, né? Então a mão do homem já fez interferências, mesmo que pequenas. Hoje sabe-se que nas florestas aparentemente intactas, como a Amazônica, a Mata Atlântica, no decorrer de milhares de anos, povos indígenas interferiram na distribuição de alguns vegetais e até na fisionomia da vegetação. Portanto, praticamente não existe lugar neste planeta que não tenha sido modificado direto ou indiretamente por atividades humanas. Certo, sexto ano? Então, a natureza, essa primeira natureza, essa paisagem natural,
ela é cada vez mais rara no planeta, porque por mais que seja pequena a interferência humana, ela ocorre, né? Então as paisagens mais comuns que vão ocorrer, né, na nossa cidade, né, ou qualquer em outros lugares no mundo, são esses dois tipos de paisagem, né? A paisagem rural e a paisagem urbana, né? O que é a paisagem rural, né? Paisagem rural é onde vai prevalecer os elementos geográficos artificiais produzidos pela humanidade, né? São paisagens que constituem a segunda natureza, ou seja, compostas por elementos naturais e artificiais, né? Então, a paisagem rural ela pode ter elementos da primeira natureza, pode ter o relevo intacto, árvores nativas, mas ela também vai ter elementos da segunda natureza, né? Porque vai ter algumas atividades, principalmente as atividades do setor primário da economia, né? A agricultura, né? A agricultura, por exemplo, a plantação de milho, a plantação de café, ela não está lá desde sempre. Foi o homem que fez essa plantação. Então ela não é uma paisagem natural. Apesar de ser planta, apesar de ser vegetação, ela é uma vegetação colocada lá pelo homem, né? A cana-de-açúcar, né? A gente pode dar um monte de exemplo, né? Pecuária, criação de gado também fazem parte da paisagem rural, silvicultura, né? E por aí vai. Então a paisagem rural, apesar de ter elementos da natureza, ela não é da natureza da primeira. Ela é transformada pelo homem também. Mas o tipo de paisagem que mais ocorre essa transformação, que daí ocorre uma transformação total dessa paisagem natural, é a paisagem urbana. Olha aqui uma grande cidade aqui, ó, Xangai, na Índia. Na Índia não, na China, o principal centro financeiro de negócios daquele país, né? Aqui, se a gente pensar, teve algum momento aí do processo histórico que aqui Xangai era toda composta por paisagem natural, mas o homem foi e transformou essa paisagem natural e fez a paisagem urbana, que ela vai apresentar uma maior densidade de elementos geográficos produzidos pela humanidade, né? Nela, a maioria dos elementos naturais já foi substituído por formas e objetos artificiais, ou seja, feitos pelo homem. O relevo e o solo foram modificados para dar lugar às avenidas, às residências, aos edifícios. Em algumas cidades, os rios foram canalizados e seus cursos retificados. A maioria da vegetação natural foi removida e os animais foram eliminados ou fugiram para outras áreas. As áreas verdes como praças foram plantadas pela sociedade. Nas metrópoles, o ar é poluído e a poluição sonora, ruído, é muito maior que nas áreas rurais. Então, a paisagem urbana é um tipo de paisagem já totalmente transformada pelo homem. Praticamente não existe elementos da natureza dentro da paisagem urbana. Na paisagem rural, a gente ainda consegue ver alguns elementos da natureza, né? Apesar de ter as plantações, né? Mas a gente consegue ainda ver. Já na paisagem urbana, não há nenhum tipo dessa característica da primeira natureza. Certo, sexto ano? Então, vou deixar para vocês esses dois exercícios aí da página 34 para vocês responderem, né? Com base em seus conhecimentos, como podemos definir paisagem? O que é paisagem para vocês? Ok? E na 2, classifique e descreva todos os elementos da paisagem a seguir, né? Então aqui tem a figura a figura B e a figura C. Vocês vão falar qual que é a paisagem natural, qual é a paisagem rural e qual é a paisagem urbana. E depois que vocês falarem qual paisagem corresponde às figuras, vocês vão falar os elementos que tem, né? Ah, tem cidade, tem casa, tem prédio, tem mar, tem floresta, tem criação de animais, por aí vai. Ok? Então vocês vão falar qual é a paisagem rural, qual é a urbana e qual é a natural, e depois vocês vão descrever essa paisagem. Tá certo, sexto ano? Então é isso, capítulo 3, a gente fica por aqui e até a próxima.